Ok! Voltamos de novo, resolução da prova da Unesp, prova do dia 16/12, prova de conhecimentos gerais. Fazemos aqui mais uma vez o professor Carlos, de Física, que vai resolver as questões 40, 41, 42. Também conhecido como Jim Carrey! Vamos lá, Tony. Vamos lá, você de casa. Mais uma questãozinha, questão de número 40. Ele diz assim que certos automóveis possuem um recurso destinado a manter a velocidade do veículo constante. E aí ele fala assim, suponha que numa parte da estrada sem curvas, o veículo passe por um longo trecho de subida e depois outro longo trecho de descida também em velocidade constante. A pergunta é, desprezando os efeitos do atrito com ar e supondo o controle da velocidade atribuído exclusivamente à ação do motor, então considera as afirmações. A primeira ele diz assim, durante o percurso, a resultante das forças aplicadas sobre o automóvel é constante e não nula. Mentira. Por que mentira? Porque se houver constante, porque ele, de alguma forma, ao aplicar todas as forças necessárias para o veículo se manter a velocidade constante, então isso significa que no final a velocidade é nula sim. Se a velocidade é constante, então a força é nula. Então, falso aqui porque a força é nula. A segunda, durante o percurso, a resultante das forças aplicadas sobre o automóvel é nula? Sim, então é justamente essa a explicação da primeira, então a segunda é verdadeira. E a terceira, muito cuidado na terceira, precisa de um pequeno detalhe, ele disse, a força tangencial aplicada pela pista às rodas tem o mesmo sentido da velocidade na descida e contrário na subida. Mentira, né? Se você tem a ideia, é como se você fosse caminhar. Quando você vai caminhar, por que você anda para frente? Porque você empurra o chão para trás e o chão aplica uma força no seu pé para frente para que você não escorregue. Então a força apontada para frente. No caso do veículo, a mesma forma. A roda está rodando, então a força aplicada sempre na mesma direção da velocidade, então é falso. Estaria então resposta correta, letra A. A próxima, questão de número 41, problema de aplicação de fórmulas simples, e aí sim, agora você começa a ter que fazer um pouco de conta. Ele diz assim, o teste Margarida de corrida em escada é o meio rápido de medida de potência anaeróbica de uma pessoa. Então ele faz assim, ele consiste em pessoas subir de 2 em 2 degraus, cada um com 18 centímetros de altura. Partindo com velocidade máxima e constante, a uma distância de alguns metros da escada, então ele diz assim, quando pisa no 8º degrau, a pessoa aciona o cronômetro e desliga quando pisa no 12º degrau. E se o intervalo de tempo registrado por uma pessoa de 70 kg foi 2,8 segundos, então ele diz que ao considerar a gravidade G igual a 10, então ele diz qual é a potência média avaliada por esse cidadão. Lembrando que potência é energia por tempo, nesse caso a energia é a energia da altura, que é a MGH, a massa ele te deu vale 70 kg, o G é gravidade vale 10, e o H são os 4 andares que ele subiu vezes 18 centímetros, ou seja, vezes 0,18 metros. Ao substituir tudo isso, divide pelo tempo, que é 2,8 segundos, a resposta final daria 180 watts, resposta correta, então, letra A. Novamente, então, 41, letra A. E a outra questãozinha de número 42, ele diz assim que, então ele conta toda uma história, dizendo assim, que quando você aplica na veia, para que você coloque um soro, alguma coisa para você injetar na veia, ele diz que a pressão necessária que você deve ter para o líquido poder penetrar na veia tem que ser um pouquinho maior do que a pressão atmosférica. Então, ele tem que estar a uma certa altura para que ele tenha uma certa pressão. Porém, a hora que ele modifica o líquido, colocando um segundo líquido, a uma densidade de 1,2 vezes a densidade do primeiro, ele pergunta o que você tem que fazer com a altura para que continue tendo a mesma quantidade de gota sendo injetada no sangue do cidadão. Então a ideia é, para você calcular a pressão, o produto de densidade vezes gravidade vezes a altura, ou seja, o P igual a μgh, e se você tem então uma densidade que é 1,2 a densidade da primeira, então isso significa que a altura seria então 1,2 vezes 1h segundo é igual ao h do primeiro, ou seja, o h do segundo é h1 dividido por 1,2. Então a altura que ele tem que estar seria 5/6 de h1, então o que ele deve fazer é diminuir a altura em 1/6 para que sobre 5/6 de h1. Resposta correta, letra B. Obrigado, daqui a pouco voltaremos para mais correções, Tony. É isso aqui, daqui a pouco mais resolução aqui na TV Resolução.